God सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतना करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत आजुनी सैभं गुरु प्रसाद। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत आजुनी सैभं गुरु प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत आजुनी सैभं गुरु प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। Lúcio, pode mandar bala aí, viu? एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर। Começa agora o programa Crianças do Século XXI. Um programa que traz informações, orientações, esclarecimentos a respeito das crianças e dos adolescentes que nasceram a partir do ano 2000. A família, a educação, o desenvolvimento, a saúde segundo a ciência, a filosofia e a espiritualidade. Com a apresentação e produção de Carmen Mírio e Marcelo Cirim. Olá, boa tarde. Mais um programa Crianças do Século XXI, aqui diretamente, aliás, diretamente não, hoje nós nem estamos no estúdio, mas estamos aqui para mais um programa. E, antes de mais nada, queremos dar uma boa tarde para vocês que estão aí nos assistindo, nos ouvindo. E boa tarde, Lúcio, boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Marcelo, Carmen, boa tarde a todos. Boa tarde, Lúcio, Carmen, boa tarde a todos os nossos ouvintes do programa Crianças do Século XXI. Nós vamos entrando no ar com patrocínio e agradecimento do Instituto Safira, um espaço de cursos, constelações e vivências para o seu desenvolvimento pessoal. Concerto de cura, um projeto de música para o bem-estar com os músicos Edu Gomes e Ciro Pinheiro. E lembrando sempre, né, que o nosso programa é retransmitido pela TV Espírita Nosso Lar da Bahia, a Rede Doutrina do Rio de Janeiro, Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e a Web Rádio Sementes do Amor, no Mato Grosso do Sul, no YouTube. Muito bem. E hoje o nosso programa, eu trouxe esse tema, eu queria falar muito a respeito desse tema, que é um tema que eu participei de um evento agora, online, né, de um congresso, e eu levei esse tema exatamente porque eu acho que é muito importante falar a respeito disso, principalmente nesse momento, né, são os traumas mentais originados de origem espiritual em crianças e adolescentes. Embora esse é um tema tão importante, né, que pode acontecer em qualquer fase da vida, não só quando criança ou adolescente, mas que a gente percebe que as crianças elas já começam a apontar alguns aspectos a respeito desse tema, e que é importante para os pais poderem observar essas crianças. Às vezes, com essa correria do dia a dia, de trabalho, de tantos afazeres que os pais têm, fica muito difícil de observar, mas é importante que os pais comecem a olhar para algumas características que as crianças têm e que realmente é necessário que os pais observem para levar para um profissional
competente, capacitado, para poder já pegar vamos dizer assim, o diagnóstico logo de cara, né? Lembrando assim, o que o transtorno mental, ele é algo assim, é um mal silencioso, né? Não é algo que chega com a dor, que chega com um diagnóstico fácil de ser colocado ou dado assim pelos profissionais, né? Principalmente o psicólogo, para o psiquiatra que vai diagnosticar e até mesmo medicar. Então, assim, não é algo que aparece como, por exemplo, quebrou um braço, ficou com uma dor, vai para o hospital, faz uma cirurgia. Não é algo que começa a vir sorrateiramente, né? É algo que começa a acontecer. E ele vai influenciando as atitudes, comportamentos da vida de uma pessoa. Ele tem o reflexo dos transtornos, geralmente ele vai ter reflexo no âmbito psicológico. Então, o que ele vai fazer realmente nas pessoas, né? E a gente precisa de observar, principalmente quando é criança ou adolescente. Adultos também pode aparecer isso. Então, o primeiro item que a gente precisa de olhar, por exemplo, são a disfunção de uma atividade cerebral, né? É o que é determinado como um transtorno mental. Então, a disfunção da atividade cerebral que afeta o humor. Então, é óbvio, diante de tudo que a gente está vivendo na nossa vida, diante do que o mundo está passando, não está muito fácil a gente se manter em equilíbrio. Então, muitas vezes, as alterações de humor, a alteração de uma série de situações que acontecem na nossa vida não são muito fáceis. Mas a gente precisa de observar como isso está acontecendo, como isso está se dando, né? E é interessante porque essa disfunção da atividade cerebral, ela tem muito a ver com o nosso chakra coronário, e tem a ver com a nossa glândula pineal. Então, o chakra coronário, gente, ele é o pé do espírito, né? Ele, na verdade, é onde habita o nosso início, o nosso ser, o nosso eu superior. Nosso espírito está aqui conectado nesse chakra, que é tão importante. Então, se a atividade cerebral ela começa a ter uma disfunção, e tem a ver com a glândula pineal, ou tem a ver com o chakra coronário, então significa que muitas desses transtornos, se eu não diria quase 100%, todos têm origem de vida passada, origem espiritual, origem, talvez até mesmo com uma nova roupagem, né, dessa reencarnação, tem a ver com essa programação dessa reencarnação. Então, nós precisamos de olhar para isso. Então, a primeira coisa que a gente vai pontuar como sendo transtorno mental é isso. Então, a disfunção da atividade que pode afetar o humor. Um segundo ponto que é importante observar é o comportamento, né? O comportamento, ele é algo muito importante. Uma pessoa que era muito ativa, de repente ela se fecha, ela se tranca no quarto, ela não quer sair, ela não quer falar com ninguém. Os comportamentos são diferentes, comportamentos estranhos, comportamentos que não são condizentes com aquela pessoa. Quando a gente conhece muito, convive muito com a pessoa, a gente começa a perceber uma diferença no comportamento dela. Então, é necessário observar o comportamento. Criança também. Criança brinca muito, daqui a pouco para. Criança que está chorando demais, fica muito irritada, fica muito agressiva. Ou adolescente que se tranca o tempo todo. Precisa de observar. Isso é comportamento do adolescente. Mas é importante observar. Né? Então, para quê? Para poder trazer um diagnóstico mais precoce, né? Um diagnóstico mais rápido do que esperar tanto tempo para depois já chegar num ponto muito mais crucial desses transtornos. Uma outra coisa é o raciocínio. O raciocínio também ele é comprometido. Então, a pessoa também passa a ter raciocínio diferenciado, que também é importante observar, né, com pessoas que têm esse transtorno. Que é o que eu falei anteriormente, é um mal que vem silenciosamente. Não é algo que aparece com uma dor, com uma coisa muito explícita, assim, é uma coisa que vem sutil. Então, nessa sutilidade, essa sutileza, é que precisa de ter a observação do comportamento. Uma outra coisa que também afeta muito o transtorno mental é a forma de aprendizagem, né? O aprendizado, ele é totalmente comprometido. E também a maneira de se comportar, né? De se comunicar. Então, a pessoa pode ficar mais agressiva, mais violenta. Então, por que essa mudança de comportamento? Pode ser uma fase que ela está passando. Ok, mas se essa fase demorar mais, se essa fase ficar mais constante, então é importante que as pessoas comecem a olhar
exatamente a respeito disso. Então, são alguns pontos que é importante olhar e o que vai causar o transtorno, né, diante de todos esses comportamentos. Porque esse comportamento todo aqui, muitas vezes a gente tem. Né? O humor da gente ele varia um pouco, o nosso raciocínio também, de vez em quando, eu estou meio atrapalhada, o que vai fazer agora? O aprendizado, às vezes, eu leio uma coisa, já não lembro mais. Então, será que eu estou com transtorno? Então, exatamente a medida disso isso transtorna a vida, literalmente falando, como a palavra diz, né? Então, o que é que está incomodando demais, que está perturbando demais, que está fazendo com que realmente a vida da pessoa tenha saído do seu normal? Então, em alguns momentos, como a gente não é muito equilibrado, a gente vive se equilibrando, então, em momentos, a gente começa a perceber que isso está a mais, está além. O mais interessante disso tudo é que na medicina, por exemplo, gente, não existe causas conhecidas dos transtornos mentais. A sua grande maioria, ninguém sabe a origem. E é por isso que a gente começa a parar para pensar e observar por que será que a medicina ainda não olhou para o lado de lá do muro, né, vamos dizer assim. Então, se nós olharmos pelo ponto de vista espiritual, a gente vai perceber quanta coisa pode estar lá atrás e que realmente, infelizmente, ainda a ciência não está querendo olhar para isso. Muito embora existam muitos médicos hoje trabalhando com isso, estudando a espiritualidade e a medicina, trazendo esse tema para os consultórios, para estudos, para pesquisas, porque realmente é importante olhar a origem do que aconteceu, do que contém o inconsciente de cada um de nós e que pode gerar esse problema aqui. E aí a gente percebe, por exemplo, né, ultimamente, com o advento da pandemia, né, nesse 1 ano e meio aí, aconteceram muitos gatilhos. Né? Então, onde começa o transtorno? Através de gatilhos. E gatilhos podem ser o quê? Pessoas, podem ser situações, podem ser lugares que acionam uma memória e que faz com que aquele comportamento da pessoa venha de uma forma diferenciada. Então, eu vou explicar, dar um exemplo, por exemplo. Então, na pandemia, desencadeou provavelmente muitos transtornos em muitas pessoas. Então, medo da doença, medo de perder o emprego, medo do que vai acontecer com os filhos, medo do que vai acontecer com os pais, medo de se contaminar, medo de contaminar todo mundo, medo de ficar preso em casa, de perder a liberdade, de perder o emprego, enfim, de ficar sem dinheiro, de morar na rua. Quantos medos estão em volta, em torno do que aconteceu nessa pandemia? Ou seja, foi um baita de um gatilho, foi um gatilhaço para muitas pessoas. Então, esses gatilhos podem ter acessado memórias do passado que trazem um sofrimento lá atrás e que parece que estamos vivendo a mesma coisa. Então, é isso que a gente precisa de olhar por essa visão espiritual, evidentemente, né? Então, esses gatilhos, eles podem ser acionados, coisas do passado. Então, eu vou diferenciar aqui uma coisa importante, né? Bom, então só quem foi ruim na vida passada é que pode ter gatilhos e aí simplesmente desenvolver um transtorno mental? Então, vamos colocar um pouco isso mais explicado. Vamos supor o seguinte, que numa vida passada uma pessoa tenha praticado atitudes e atos que não foram muito legais. Então, abuso de poder, pessoas que mataram, que roubaram, que enganaram, que fizeram magia, uso de magia. Então, numa vida. Na outra vida, foi para o plano espiritual, se arrependeu e fala, não, eu vou resolver isso na próxima vida. E na outra vida, ela acaba sendo vítima das próprias vítimas que foi em vidas passadas. E ela começa a atrair para ela, por conta da culpa que ela carrega, uma série de sofrimentos. Então, ela é torturada, ela é presa, ela pode ter sofrido agressões, ela pode ter sido torturada, né? Pode ter cometido suicídio, pode ter sido vítima de abuso de tudo que é jeito. Então, assim, perceba, muitas coisas que ela pode ter acontecido com ela e que realmente isso está aonde? Na memória delas. Quando vem esses gatilhos, como, por exemplo, a pandemia, que pode simplesmente desencadear uma série de coisas, isso vai trazer para ela um transtorno muito grande. Então, vem uma memória dessa, ela começa a achar que ela vai morrer, que ela fica depressiva, ela tem uma série de transtornos, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um dos transtornos, não todos, mas uma parte que eu escolhi aqui, para a gente começar a perceber quantas atitudes diferenciadas ela começa a ter. E é como se ela vivesse ou revivesse algo que já acabou.
que já aconteceu. Tudo bem, meninos? Vocês querem falar alguma coisa, interromper aqui? Porque senão eu vou direto, né? Não, só lembrando, pessoal, o seguinte, que nós estamos, além da live do YouTube aqui, né? Lembrando, pessoal, que você pode se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e pode também compartilhar essa live com amigos, conhecidos, com seus grupos, para que mais pessoas possam entender sobre esse tema. Esse tema é bastante importante e interessante para ajudar muitas famílias e muitas crianças e adolescentes também. E lembrando que nós estamos ao vivo no Facebook, na página da Rádio Vivência Espírita e também na página das Crianças do Século XXI. Nós temos aqui a participação do Écio César, uma ótima sexta-feira com muita luz e paz no coração. Pode mandar bala aí, estamos aguardando. Pessoal aguardando aqui. Então, pode dar continuidade aí, Carmen. O tema está bem interessante. Muito bom, gente. Eu gosto muito desse tema, porque a gente envolve algo que está acontecendo com a gente na vida presente, né? Algo que a gente está vendo ao vivo e a cores, muitas pessoas sofrendo, e ao mesmo tempo trazer o passado nesse campo, né? Eu fico fascinada com isso. É óbvio que isso na vida real não é nada fascinante, mas é pelo menos uma esperança de que haja possibilidade de olharmos além daquilo que se apresenta atualmente e poder trazer quem sabe até, né, uma cura para essa pessoa. Embora a cura vai depender muito mais dessa pessoa do que das práticas médicas e tudo mais, né? Porque geralmente é assim, quando a gente quer se curar, o milagre se faz, e quando a pessoa não quer, não se faz. O que é interessante, e aí entro nesse tema, para nós olharmos, por exemplo, para as crianças, muitas histórias que chegam até nós e que já atendi, crianças que queriam matar o irmão, né? Crianças que vi uma menininha um dia que quis sufocar o bebê com um travesseiro, empurrar pela escada, uma série de situações, né? Crianças com ímpeto de matar animais. Então, eu tive um caso uma vez que foi muito interessante, mas ele já era adulto e nós fomos fazer uma regressão e ele regrediu para a infância dele. E ele começa a chorar compulsivamente nessa regressão e ele lembra que ele matou um beija-flor. E ele começa a chorar tanto, aquilo de uma coisa tão intensa, que ele começa, é como se dentro dele tivessem duas personalidades, e tem, né, gente, às vezes a gente tem até mais, duas personalidades em disputa, e uma, que era ele como criança, de 8 anos de idade, chorando porque ele tinha matado o passarinho, e a outra dizendo, tem que matar mesmo. E aí, o que acontece? No nosso método de regressão, a gente tem muita participação dos irmãos espirituais, que são os nossos amigos espirituais, nossos mentores. E um dos mentores disse para ele assim, que aquela atitude que ele teve quando criança ainda era resquício de vida passada, mas que ele tinha se curado. Gente, olha, isso daqui para mim foi Ele tinha se curado porque ele se arrependeu. Naquele momento, ele chorava porque ele estava tão arrependido, porque ele tinha tido o ímpeto de ter praticado aquela atitude, mas que ele se arrependeu profundamente. O choro dele é de alma. E aquele homem na minha frente, de quase 50 anos, chorando compulsivamente, lembrando daquilo, arrependido até o último momento, carregou essa culpa durante quase 50 anos, e naquele momento ele é libertado. E é interessante porque o mentor fala exatamente isso. Você se cura na medida em que você se arrepende. Olha, isso foi tão fantástico e eu achei muito bacana. Agora, o que é interessante? Percebam que como nós ainda temos e sofremos a influência de quem fomos antes. Eu sempre brinco aqui que o problema não é a gente descobrir que foi a bruxa má, mas é descobrir que continuamos sendo a bruxa má, né? Então, o que nós precisamos de entender? Eu fui, mas eu não sou mais. Eu não quero repetir aquelas atitudes, embora tenhamos um ímpeto, muitas vezes, de repetir os mesmos atos, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos. E é isso que a gente tem que tomar consciência. Então, quem eu sou, olhar para o que eu fui, sem medo, e deixar quem eu fui e começar a mudar esse comportamento. É fácil? De jeito nenhum, eu sempre falo isso aqui. Não é nada fácil, mas nós precisamos de querer, né? Então, precisamos de querer seguir em frente.
Então, uma outra coisa que eu quero pontuar aqui, que eu acho muito legal e interessante, são os transtornos mentais propriamente ditos. Né? Então, assim, um dos transtornos mentais que virou epidemia hoje, e a Sociedade Brasileira de Psiquiatria tem falado, que o segundo maior causa de procura na psiquiatria hoje são os transtornos mentais, em geral. Tá? Mas o primeiro que está em todos os lugares e que gera uma série de consequências é o transtorno depressivo. Né? Então, assim, a depressão é algo que parece que é uma epidemia que está acontecendo, e muitas vezes a gente precisa de olhar todo o contexto em que esta pessoa está inserida, olharmos para a família, olharmos para a história de vida dela, a sua própria biografia, e também entender o propósito de vida dela. Porque às vezes as pessoas têm essa depressão e cada um precisa descobrir qual é a razão pela qual está depressivo. Muitas vezes que a gente tem feito tratamento nas pessoas, ou até mesmo as regressões, nós temos percebido que muitas vezes as pessoas perdem a conexão com sua essência, né, com algo maior. Aliás, a doença do planeta, né, as pessoas estão muito doentes, estão com muito medo por falta dessa conexão. Então, assim, perdeu-se a conexão com o espiritual, com aquilo que é divino. Então, quando eu falo isso, eu tenho que acionar. Se eu tenho uma espiritualidade ativa, eu tenho que ter uma fé muito consciente. Né? Então, assim, eu sempre brinco aqui, ó, se eu pegar essa caneta e largar ela, o que vai acontecer com ela? Vai cair, não vai? É certeza absoluta que ela vai cair? Então, isso é fé. A fé é uma certeza absoluta. Eu não posso nem pensamento, nem que seja um mínimo, um milímetro, um átimo de dúvida sobre o que eu quero, sobre quem eu sou, sobre a espiritualidade. Por pior que esteja o caos, eu preciso confiar que aquilo está tudo certo e que eu tenho proteção. Oi, Mar. Legal o áudio aqui. Não, você falou da espiritualidade ativa, você está colocando como se fosse, por exemplo, a mediunidade em ação, ou não? Como você entende isso? Então, ainda não falei da mediunidade, né? Ah, legal. Então, E falei da mediunidade vamos lá. ainda, né? Só dando uma ampliada aqui nesse tema que eu acho fantástico. Então, dei uma saidinha para falar da depressão e de todos os transtornos e todas as doenças, né? Quando se instala qualquer doença no corpo físico, é porque nós estamos fora do nosso propósito. Então, voltamos. Por que eu fiquei doente? Vamos olhar a psicossomática. Eu tenho isso por causa daquilo outro, então eu tenho que mudar. Então, aí eu me encontro novamente, o reencontro dessa essência, confiança, total fé, para que realmente as coisas aconteçam. Não é fácil, né? Porque muitas vezes a gente ouve muitos ruídos externos e isso faz com que a gente duvide até da nossa fé. Não, essa é uma coisa interessante que você falou, porque ontem eu dando aula de apometria com um grupo de alunos, a gente falou muito sobre essa questão da psicossomática, da metafísica, enfim, que, querendo ou não, é uma coisa que as pessoas não prestam atenção, elas acham que a doença ela começou daquele jeito que todo mundo aprendeu, né, vamos dizer assim, a parte física que adoeceu e tudo mais, mas esquece essa questão das emoções, dos pensamentos, da onde se originou tudo isso, né? Em que momento que a pessoa estava injuriada, em que momento que a pessoa estava estressada, quer dizer, até hoje muita gente não considera isso, né? Acha que a doença foi por causa de um vírus, uma bactéria, ou até mesmo algum outro problema, ingestão de alguma coisa que fez mal, mas as pessoas esquecem que por detrás disso tem aí todo um processo psicoemocional bastante relevante e que muitas vezes as pessoas não consideram isso e simplesmente fica na base do remédio, não que o remédio não funcione, mas a questão é, se você não mudar, você vai continuar gerando o mesmo problema, né? E aí o remédio vai ter que tomar muitas vezes, né? Então apenas uma observação que eu acho que é importante. Não, com certeza, tudo isso faz parte, né? Nós somos físicos, né? Nós somos matéria. Então, quando vai para a matéria, a gente tem que tomar remédio. A gente tem que ir no médico. Não tem
Eu só preciso de entender o seguinte, eu preciso de fazer com que eu não chegue na matéria, né? Que a doença não entre na matéria. A psicossomática é uma matéria da psicologia e ela vai mostrar, sim, os sentimentos, o acúmulo de sentimentos, isso vai gerar, e aí a gente vem para o campo energético, vem para o campo energético do pretérico, o do pretérico começa a furar e vai atacar aqui o nosso físico. Como é que a gente entra com bactérias, com vírus, etc., porque simplesmente a nossa frequência cai. Quando a nossa frequência cai, nós somos atacados por uma série de seres aí que habitam um mundo mais inferior, que são essas bactérias, esses bichos e tudo mais. Então, nós precisamos de estar atento, presentes, e, no geral, as pessoas não estão presentes. As pessoas estão no futuro, pensando o que vai ser da minha vida amanhã, ou então estão lá chorando as mágoas, as pitangas que aconteceram no passado. Então, no momento em que a gente estiver aqui presente, eu perceber o que eu estou falando, o que eu estou ouvindo, o que eu estou falando, o que as pessoas estão falando, o que está acontecendo comigo à minha volta, eu estarei presente. Na hora que eu como, eu tenho que estar comendo. No momento em que eu estou aqui falando com vocês, eu tenho que estar aqui falando com vocês. No momento em que eu estiver estudando, trabalhando, dirigindo, todas as coisas que a gente tem que fazer na vida tem que estar presente. E geralmente as pessoas não estão. E aí come errado, faz errado, se aborrece, etc. Isso daqui a pouco está todo lascado no corpo físico, né? Eu estou falando isso porque eu estou lascada no meu corpo físico, né? Eu estou com uma esofagite, para vocês terem uma ideia. E aí o que acontece? Eu fui buscar na medicina, como é que se diz? Na metafísica da saúde, o que significa isso. Então, significa o fato de eu querer mudar as pessoas, né? E aí eu busco o seguinte, mas o fato de eu querer mudar as pessoas tem a ver com o quê? Tem a ver com arrogância, né? Como eu sou arrogante, como é que posso eu querer mudar alguém? Então, porque tem que ser do jeito que eu quero. Então, no momento em que eu descobri isso, eu comecei a me observar e comecei a me respeitar mais e falar, não, eu tenho um limite para fazer as coisas e eu tenho que olhar para os outros e também entender o limite das pessoas. Cada pessoa é de uma forma, cada pessoa é de um jeito, né? Então, eu faço do meu jeito, o Marcelo faz do jeito dele, o Lúcio faz do jeito dele, vocês que estão ouvindo, cada um faz do seu jeito. E eu preciso de aprender a me respeitar, porque aí eu consigo respeitar os outros. Então, as doenças, elas vêm dizer sobre nós. Então, eu estou tomando medicamento? Estou, né, gente? Tive que ir lá fazer endoscopia, tive que tomar medicamento, que eu odeio tomar medicamento, mas eu estou obediente, eu baixei a minha bola, né? Então, eu preciso de fazer isso. Então, quando a gente começa a se observar e olhar para nós com uma série de presença, em um estado de presença, eu consigo entender o que eu vim mudar nessa encarnação, né? Então, aí é que eu começo a perceber para poder, principalmente nós terapeutas, quem é terapeuta, poder olhar para o outro de forma integral também. Porque se eu não consigo olhar para as minhas questões, como é que eu vou olhar para os outros? Eu não tenho nem condição, né? Então, falando aqui, voltando já, né, no nosso tema aqui, um dos transtornos, que é o primeiro que eu estou falando, praticamente é uma epidemia hoje, é a depressão, né? Então, esse transtorno depressivo que vem trazendo muitas pessoas, é algo que realmente a gente tem que pensar. Por que isso acontece? É óbvio que o gatilho, gente, ele vem, traz uma memória do passado, aquilo dispara um movimento e a pessoa começa a se sentir triste, porque talvez tenha perdido coisas lá atrás, tenha morrido sozinho, tenha cometido suicídio, eu não sei qual é a história, porque cada um tem a sua história, né? Então, precisa de desconectar isso, precisa de trazer essa pessoa de volta para a presença dela. Tem uma série de tratamentos que dá para fazer isso. Então, tudo isso é importante, tá? Mas, se vocês tiverem que me interromper aqui, você fala, tá bom? Que aí é só me dar um toque, ok? Um outro transtorno também que acontece, gente, que é a epilepsia, né? Com convulsões, principalmente com ausência, né? Muitas vezes tem pessoas, crianças até, já peguei caso de criança de 4 anos, crianças de 8 meses com convulsões assim muito frequentes, bem sérias mesmo, mas que são tratadas no médico e ao mesmo tempo a gente faz as regressões para desligamento de memórias, não com a criança, mas de uma forma, de uma outra maneira distante, né? Que isso ajuda muito. Então, esse transtorno, a epilepsia,
ela é uma perturbação das células do cérebro, gente. Então, vocês imaginem o seguinte, muitas vezes a pessoa está conectada, tem a ver com a glândula pineal, que é um radar, ela vai captando o que está no ambiente, ela simplesmente baixa a frequência, está acontecendo alguma coisa em volta, é estresse, a frequência baixou, essa pessoa tem uma mediunidade, tem uma sensibilidade, a pineal dela vai captando tudo, e o que ela capta no ambiente naquele momento, como que é codificado no cérebro através dessas convulsões, tá? Então, assim, precisa de tratar no médico, tomar medicamento, precisa de fazer tratamento espiritual, tem uma série de coisas para fazer, para que a pessoa realmente possa se recuperar. Mas o que é mais interessante nisso tudo, de todos os transtornos, é que ela vem para dizer o seguinte, olha, você precisa mudar. Então, assim, o que fez com que essa pessoa tivesse essa memória trazida, não uma memória clara, mas uma memória física, né? Então, na depressão, da epilepsia, por exemplo, é porque existe algo que ela precisa de mudar na personalidade dela. Se ela teve novamente esse fato, é porque ela ainda não mudou. Entendem? É como se tivesse repetido. É aquele jogo do videogame, sabe? Ele perdeu, game over, volta, até você aprender e sair dessa situação. Então, se a pessoa continua tendo, é aquela história da bruxa. Eu fui uma bruxa má, ok, o problema não é descobrir que fui, é que eu continuo sendo. Então, se essas doenças estão atravessando, é porque eu continuo sendo. Então, eu preciso mudar. Preciso saber o que desencadeia esse tipo de coisas. Não é? Então, isso é importante falar. Depois nós temos o transtorno bipolar. Então, o transtorno bipolar, gente, a pessoa está numa depressão e vai para uma euforia, assim, ó, tá? Ela é um desequilíbrio muito grande. Então, o que causa esse transtorno? Pode ser obsessão? Pode ser obsessão. Pode ser memórias, pode ser personalidades da vida passada que estão em tumulto aqui com ela? Pode ser também. Mas é o que eu volto a dizer, precisamos estudar caso a caso. Né? Então, assim, cada caso que chega para a gente, que a gente vai observar e vai estudar já vindo com um diagnóstico, muitas vezes, tomando medicamento, e que queira fazer tratamento energético, tratamento com as práticas integrativas, que auxiliam bastante, é importante trazer para trabalhar com tudo isso, tá bom? Má, alguma coisa aí? Tem sim, tem a pergunta do Écio César que ele está fazendo, que é o seguinte: duas personalidades podem ocupar o mesmo espírito no sentido de agir sem a permissão deste espírito agora entregue a eles? Antes de você responder, pessoal, pode mandar sua pergunta, seu comentário aqui, a gente vai ler para todo mundo aqui acompanhar. Pode deixar também o que você está achando do tema, ou se você tem alguma dúvida com relação a algum transtorno que a Carmen está trazendo, que é bem interessante. Então, só repetindo a pergunta: duas personalidades podem ocupar o mesmo espírito no sentido de agir sem a permissão deste espírito agora entregue a eles? Bom, Aécio, essa pergunta é bem legal, e aí a apometria também vem para responder muito isso, né, Mar? Porque dentro da apometria a gente estuda o quê? Personalidades dissonantes, né? Então, existe um estudo muito profundo da apometria, que é exatamente para trabalhar as personalidades dissonantes. Vocês querem ver uma coisa? Quantas vezes que vocês tiveram, né, de repente você tem uma meta, você fala, bom, eu vou fazer uma coisa, que legal, e vou fazer isso, vou fazer aquilo, você já se programa, de repente vem uma vozinha lá dentro, será que você é capaz? Ah, não, você não tem condição. E muitas vezes a gente confunde isso com obsessão, e na verdade não é obsessão. Muitas vezes são personalidades dissonantes. Tá? Então, eu sempre falo que eu tenho uma amada superiora, né? Eu tenho uma amada superiora dentro de mim, que é um problema seríssimo. E eu já percebo quando isso acontece. É quase que quase uma bipolaridade aí. Então, nós temos, sim, que é aqueles aspectos que a gente fala. O problema não é ter sido a bruxa má, é continuar sendo. Muitas vezes a gente continua sendo quem nós fomos, porque, querendo ou não, nós somos a junção de todas essas personalidades. Só que nesta encarnação, quem comanda somos quem somos. Então, assim, eu estou Carmen Mírio. Então, a Carmen está, nesta encarnação, comandando. Mas existem influências, sim, de outras pessoas. Então, eu estou mulher, né? Eu estou brasileira. Por que de repente me vem
às vezes, mais quando eu era mais jovem, né? Quando eu era mais jovem, eu era muito estourada. Então, assim, vontade de brigar, de estourar. Por que querer isso? Pô, se eu estou mulher nessa encarnação, se eu estou de uma outra maneira, por que que vem essas vontades, muitas vezes, de coisas que depois eu fui descobrir minhas outras vidas, porque já trabalhei muito com as regressões, para a gente poder entender quem eu fui no passado. Por que que essas influências ainda estão em mim? Por causa da nossa personalidade, dos aspectos de personalidade. Eu acabei de falar aqui da minha arrogância, né? Essa arrogância ela já diminuiu muito. Eu já fui muito arrogante. Então, assim, eu já diminui bastante, mas eu percebo que muitas vezes ela ainda vem. Então, da onde vem? Da Carmen ou de lá do passado remoto, onde eu já, sabe, vivi muito tempo atrás e venho trazendo isso? Já fui autoridade, já fui escrava, já fui uma série de coisas para poder mudar isso, mas parece que esse negócio ainda permanece. Então, a gente tem que entender que esses são as ligações que nos fazem presos ainda a essas personalidades. São esses aspectos, sentimentos, de comportamentos, de forma de pensar, tá? Que ainda está incutido em nós. E que com uma nova vida, nós temos a oportunidade de acabar com isso. Então, se eu vim numa determinada vida como mulher, é que para eu parar de querer, ser muito yang, ser muito briguenta, eu tenho que ser mais leve, eu tenho que estar num aspecto feminino, mais suave, mais leve, mais flexível. Percebem? Então, quando a gente começa a entender como nós funcionamos, fica mais fácil para a gente poder falar, nossa, eu tenho que sair daqui, eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais viver esses aspectos de personalidade que eu venho trazendo há muitas encarnações. E que é onde eu estou hoje, onde eu sou hoje, quem eu sou hoje, é o resultado de todas essas personalidades do passado. Então, tem coisas boas, tem ótimas coisas, mas tem aquelas coisas que ainda são ruins, tá? E a gente precisa melhorar. Fala, Márcio, se você quiser falar um pouco da apometria nesse caso, que eu acho que é bem importante também. Não, o que eu vou falar só é apenas um complemento do que você já trouxe, né? Querendo ou não, perdão, querendo ou não, essa questão de personalidades que interferem na vida da pessoa são personalidades que, por alguma razão, elas trazem essa dissonância. Quando a gente fala dissonância, significa que não há uma convergência de ideias, porque, querendo ou não, fica como se fosse um espectro, e eu chamo dessa forma porque fica mais fácil, um espectro do seu eu de uma vida passada e que pode interferir nessa vida atual. Mas como é que ocorre essa interferência? Ocorre pelo simples fato de ele estar ainda preso a um fato, situação do passado, que causou algum trauma, algum bloqueio, alguma coisa, e isso causa uma divergência. Então, assim, hoje você tem uma vida, mas algo em você, que é uma dessas personalidades, pode causar algum tipo de interferência. E aí, como é que você faz esse processo? Acho que a primeira coisa que é importante, talvez você já tenha tocado muito nisso, é a questão do autoconhecimento, né? Entender, e essa visão reencarnacionista, né? Porque não adianta a gente falar de reencarnação, vidas passadas, e a gente não colocar isso na nossa vida, no nosso dia a dia, entender que esse espectro, por mais que ele exista, ele pode causar alguma interferência. Então, essa vida eu tenho que ter um autocontrole bastante forte, bastante importante, né? É uma firmeza que eu tenho que ter nessa vida atual para que toda e qualquer interferência, seja ela obsessiva, ou seja ela de personalidade que esteja dissonante, que eu tenha essa força, essa energia para realmente me colocar no meu devido lugar. Então, eu entendo que personalidade dissonante, ela tem várias formas de se tratar. A apometria é uma delas, algum processo regressivo, uma regressão de vidas passadas, também é uma forma de resolver essa questão, mas é muito importante que, mesmo que ela esteja dissonante, existe uma relação muito próxima entre essas duas partes, o seu eu de hoje e o seu eu de vida passada, uma questão de comportamento, de sentimento, de pensamento, crenças, padrões, é claro, tudo respeitando a sua época, mas a gente precisa lembrar que existe esse estreitamento, né? Existe
esse contato mais próximo. E às vezes pode ser confundido com algum processo obsessivo que a pessoa está vivendo. Então, o que eu quero colocar é que é importante que a gente tenha esse autoconhecimento, aliás, a gente está no momento para isso, né? Um momento de autoconhecimento, de entender o que você pensa, o que você sente, quais são suas emoções, por que você tem determinados comportamentos, começar a se questionar no sentido de você começar a abrir a sua própria caixa e olhar para aquilo que você tem dentro de você e compreender essas dores, esses dramas que você vive, e aí sim você buscar soluções, né? A gente precisa começar a parar de ficar focado no problema e vivenciando aquele problema e parece que vira uma bola de neve. Vai chegar uma hora que isso vai tornar algo muito mais problemático, né? A bola de neve vai se tornar tão grande que você não vai conseguir lidar com ela. Então, o que você pode fazer? É começar agora, desde já, entender que você precisa se autoconhecer, tentar compreender os seus pensamentos, as tuas emoções, o que você sente no teu coração, o que você sente na tua vida, se você está fazendo aquilo que você realmente quer, porque muitas vezes a fazer alguma coisa que a gente não gosta, ou está vivendo algo que a gente não gosta, é um gatilho tremendo para que essas coisas aconteçam, um fato, uma situação, uma briga, uma discussão, alguma coisa que não foi legal na tua vida pode ser um gatilho para isso, e você precisa simplesmente começar o quê? A observar a sua vida e perceber que aquele fato que aconteceu fez com que você ficasse daquela forma. Eu acho que falta muito isso nas pessoas, autoconhecimento. A partir do momento que a gente começa a se conhecer, a gente começa a administrar as nossas questões de uma maneira totalmente diferente. Pelo menos é a maneira como eu vejo, mesmo lidando com questões que envolvem personalidade dissonante, como também questões que envolvem obsessão ou outros fatores espirituais que nos afligem. E ainda, complementando, faltou um pedacinho, a mediunidade, né, gente? Porque ainda tem o fator mediunidade, né? Então, assim, isso nós não estamos nem falando, porque, vejam, são tantos aspectos que compõem isso que precisam ser olhados e que muitas vezes as pessoas não dão importância, né? Acho que é tudo bobagem, que é coisa da nossa cabeça, que isso é uma crença, né? E se for olhado de uma forma, a gente vai perceber que tem muito a ver, né? Quantos dessas pessoas que estão transtornadas e que mexeram com bruxaria, foram sacerdotes, foram xamãs, alguns foram para o bem, outros foram para o mal, enfim, e estão aí, né, desenvolveram essa capacidade em vida passada, vem aqui e agora não sabe lidar com isso, todo mundo fala é louco, porque ouve vozes, porque vê espírito, porque encosta isso e aquilo com o outro, e aí tem incorporação, e aí tem uma série de coisas. Então, assim, tudo isso junto e misturado. Então, é importante, sim, esse autoconhecimento, mas voltando aqui, o nosso tema principal do nosso trabalho hoje aqui, do nosso programa, é exatamente isso, falar a respeito desse transtorno. Agora, vocês imaginam tudo isso embolado em vidas e vidas, quando chega aqui está tudo transtornado mesmo, não tem mais como resolver. Agora, é óbvio que a espiritualidade, na sua compaixão máxima, eles dão as ferramentas para que as pessoas possam ser curadas, para que as pessoas possam administrar o que está acontecendo com elas, dando caminhos, colocando pessoas na sua vida, colocando uma série de conhecimentos espirituais, principalmente, para que ela possa melhorar. Pode não ser curada, mas se libertar de muitas coisas nessa encarnação, principalmente consciência de quem é, consciência do que vem fazendo há muito tempo e consciência de que precisa mudar a partir de agora, nesse exato momento. Então, se agir de uma tal forma, eu não vou agir mais, então como eu faço para melhorar? Eu preciso melhorar isso. Então, o tempo todo é uma autoconsciência com presença, né? Confiando na espiritualidade. Gente, olha, eu vou falar para vocês, faça o teste. É só vocês pedirem. A espiritualidade, eles são tão fantásticos, é tão fantástico. Basta você pedir qualquer coisa. Assim, coisa que eu digo não é para pedir para ganhar na loteria, né? Mas dizer, me dá um sinal, me dá uma dica, me dá uma intuição. Gente, eu recebo cada coisa, às vezes que eu falo, Jesus amado, se eu contar isso para alguém, vão falar que eu sou doida. Então, assim, é tão fantástico como a espiritualidade fala com a gente. Fala através de um livro, de uma frase de um livro, numa propaganda de televisão, você está assistindo, de repente a pessoa fala uma frase,
Você ouviu o que a pessoa falou? Não, ninguém ouviu, só você ouviu. Tudo, sabe? Você está num lugar, de repente uma pessoa começa a falar e ela está falando uma coisa que você tem dúvida, você olha assim e fala, gente, as pessoas estão respondendo para mim aquilo que eu acabei de perguntar para o mentor, para a espiritualidade. Então, assim, eles o tempo todo. Então, perguntem o que você precisa de melhorar, o que você veio trabalhar em você na vida. Porque a nossa melhora é a melhora de todo o nosso entorno. Quando a gente está bem, a gente faz bem a nossa família, a gente faz bem o nosso trabalho, pessoas com quem a gente estuda, a nossa sociedade. Então, não adianta eu querer salvar o outro se eu não consigo me salvar. Né? Então, a gente precisa de olhar para nós. Quando a gente está bem, a gente faz todo mundo ficar feliz, todo mundo ficar bem. Né? A nossa energia é tão elevada que a nossa presença contamina quando a gente está bem. E quando a gente não está bem, você sabe que até as plantinhas, tadinha, caem, né? E os bichinhos também saem correndo da gente. Nem os animaizinhos, nem os nossos pets não querem ficar com a gente. Apesar de que os nossos gatinhos ficam, né? Os gatinhos são demais. Cachorrinho também. Bom, um outro aspecto, eu não sei se vamos fazer intervalinho, ô Lúcio, apesar de que... Não, né? Porque hoje a gente vai terminar às 6 horas, às 18. Acho que não. Vamos direto, né? Podemos ir direto. Só tem uma pergunta do Aécio César, que eu acho que seria interessante de ser colocada e você depois dá sequência ao que você iria falar. Ele diz o seguinte: a morte desses criminosos em Varginha foram coordenadas através da sintonia com espíritos das sombras, ou é apenas a personalidade de cada um voltado para o mal? Nossa, boa pergunta essa. Isso é para a gente pensar e discutir, né? Não é uma coisa para responder assim. Eu posso dar um pitaco nisso? Eu acho o seguinte, que essa pergunta dele foi muito importante, porque, querendo ou não, a gente nunca pode dizer que ou é uma coisa ou é outra coisa de forma isolada, tá? Às vezes acontece a coisa de forma conjunta, ou seja, tem lá um problema de personalidade, né? Às vezes até, como eu falei, personalidade dissonante que estaria atrapalhando, e em conjunto tem também a questão obsessiva, a influência de espíritos obsessores. Isso não tem como negar, tá? Mas por que isso acontece? Por baixa frequência, por problemas que a pessoa vive, por situações em que a pessoa se encontra. Então, é um conjunto de situações que faz com que a pessoa tenha esse distúrbio de personalidade, aliado também à questão obsessiva. Então, assim, é você juntar uma coisa com a outra. Eu entendo, Aécio, na minha opinião, a Carmen vai colocar também a opinião dela, o Lúcio também pode dizer alguma coisa, mas que pode acontecer as duas coisas. Pode acontecer só uma coisa? Pode. Pode acontecer só outra coisa? Pode. Pode acontecer as duas? Às vezes é muito provável que sejam as duas. E sabe que é uma coisa interessante? Veja, qual é a intenção desses 26 caras, quando saíram todo armado daquele jeito? Qual é a intenção deles? Matar ou morrer. Né? Então, assim, veja, quando a intenção já é de matar ou morrer, a frequência dessas pessoas já é baixa. Então, ela já pode estar, sim, sob a influência de obsessores, né, de obsessores. E veja, aspectos das personalidades de cada um, que cada um tem um jeito de ser, pode ser que tenha um que vai lá, mas não tem coragem de matar, pode ser, enfim, mas ele está junto com aquela egrégora ali, não seria egrégora o nome, mas naquela força, né, naquela energia pesada, densa. Então, assim, vai atrair. O que vai atrair essas pessoas que estão nessa energia? Vocês querem ver uma coisa que é muito interessante? Não sei se o Lúcio quer falar sobre isso também depois, mas o que é interessante, eu percebi uma vez, quando a gente está numa frequência de medo, numa frequência de raiva, numa frequência de ódio, de vingança, de qualquer coisa assim, a frequência começa a cair, ó, ela cai, e aí é óbvio que quem está aqui nessa frequência baixa são espíritos que têm o mesmo pensamento, sentimento. Quando nós estamos numa frequência elevada de amor, de luz, a gente vai sentir um bem-estar, algo muito legal, porque nós estamos dentro da frequência, e nós temos todas essas escalas dentro de nós. Então, o tempo todo a gente está assim, ó, o tempo todo, só que a gente não pode permanecer muito aqui. Quando a gente começa a ter pensamentos ruins,
do tipo, vai dar tudo errado, ai que raiva daquela pessoa. Não, na hora você tem que falar, nossa, o que é isso que eu estou pensando? Não, não é nada disso. Sabe, abençoa a pessoa, faz um oponopono para a pessoa, fala que você ama a pessoa. Você tem que sair da frequência, porque quando está caindo, opa, levanta, e sobe a frequência. Então, é porque isso é o orar e vigiar que Jesus falou. Vigiar é mais que orar, né? Porque nós temos que vigiar quem? A nossa cabeça, não é a cabeça dos outros. Então, o tempo todo a gente tem que estar se vigiando. Quando as pessoas entram nessas roubadas, seja de assalto, de assassinato, de coisas desse gênero, é porque baixou e está numa frequência. Por que ela atrai essa violência? Porque ela emite violência. O Gandhi não dizia assim, ó. Gandhi falou, você quer paz? Então seja paz. Então, se a pessoa quer violência, ela vai atrair violência. Isso é uma lei universal de causa e efeito. Então, assim, se nós entendermos como funcionam as leis, a gente começa a entender por que a gente sofre, por que a gente é feliz. Então, o Buda falou, depois das meditações de Buda, o Buda disse o seguinte, qual era a grande questão dele? Por que o homem sofre? E ele descobriu o seguinte, porque ele viola as leis divinas. Então, as leis universais, elas são aí. Amar o próximo como a si mesmo é uma lei universal. Não faça para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Faça para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Isso é uma lei universal. Então, assim, quando a gente respeita essas leis, não acontece coisa ruim. Se eu sempre desejo bem para o outro, se eu sempre faço coisas boas para o outro, por que eu vou ter coisa mal? Não vou. Agora, de repente, acontece uma coisa ruim comigo, eu tenho que falar onde foi que eu errei. Meu Deus, eu pensei alguma coisa errada de alguém, eu fiz alguma coisa que eu burlei a lei. Eu feri a lei divina. E quando a gente fere a lei divina, a gente sofre as consequências. Não é castigo, é simplesmente você não se encaixa na lei, você cai numa rede de frequência baixa. Não sei se deu para responder aí, não sei se você quer complementar, ou o Lúcio também quer. Uma coisa importante de lembrar, Carmen, sobre leis é que muitas vezes o que acontece? A gente tem que se colocar numa posição de espírito em evolução, né? E o espírito em evolução, muitas vezes a gente pode sofrer coisas de forma coletiva. Respondendo, ampliando essa resposta do Marcelo em relação ao que o Oécio falou. Então, muitas vezes pode vir um espírito dentro da família, né, que ele vai, por exemplo, ele é bipolar, nasce uma pessoa lá que tem um certo tipo de síndrome, algum problema, e ela vai provocar gatilho nas outras pessoas para que também as outras pessoas, de repente, possam observar coisas. Isso também acontece no caso da sociedade, né? Muitas vezes nós estamos expostos a essa situação. E o que acontece? Às vezes a pessoa fala, mas o que eu tenho a ver com isso? Sim, você tem alguma coisa a ver com isso. Você não estava à toa, você não nasceu à toa ali naquele local ou nessa família. E muitas vezes, como é o caso da pergunta do Écio, de repente, né, o que as pessoas estão passando num certo local da cidade ou no país, que é o nosso caso agora, que também é uma questão coletiva, a gente pode pensar, ampliar o assunto em relação à questão da pandemia, do Covid. Então, as pessoas acabam sofrendo coisas coletivas, às vezes, que é para, de uma forma, isso impulsionar com que uma talvez observe, veja na outra, verifique, sinta ou sofra junto com a outra para que ela passe a se observar um pouco mais, passe, de repente, a se sensibilizar mais pelo outro. Então, é uma forma coletiva que a gente também tem de evoluir. Isso faz parte das nossas leis, né? Olha, com certeza, bem lembrado, Lúcio. Vide os acidentes de avião, né? O 11 de setembro. Nossa, quantas coisas aconteceram de forma coletiva. Então, existe uma razão para tudo isso. E também, isso é um gatilho para a sociedade, a morte desses 26. O que isso acarreta nas pessoas? Muita gente fala, bem feito. Eu li um monte de gente falando, tinha que morrer mesmo. Gente, olha a falta de compaixão com o ser humano. Então, assim, não importa, nós somos seres em evolução, todo mundo erra aqui, né? Lógico que a gente não está querendo matar ninguém, roubar ninguém, mas veja, está todo mundo em evolução. Eu não posso desejar que um irmão meu, como um semelhante, morra, né? Seja assassinado. Então, veja, essas pessoas que têm não sede de justiça, mas de vingança, estão numa frequência um pouco complicada. Então, a gente precisa de olhar para isso. Nós temos que olhar os exemplos que a gente tem na história.
dos seres de luz que passaram por aqui, como Jesus, né, que a gente tem como o máximo nosso aqui, que é um grande mestre, como Chico Xavier, como todos os outros tantos expoentes que passaram, Yogananda, como todos que vieram ensinar para a gente tanta coisa, nós precisamos de olhar para esses homens, né, que se sacrificaram, que fizeram tantas coisas maravilhosas, né, Eurípides Barçanufo, tantos outros aí que a gente vai pensando, os próprios filósofos, né? Então, assim, quanta gente veio e falou, olha, é assim o caminho. E quantas escrituras sagradas e quantas religiões, e as pessoas continuam querendo vingança ao invés de justiça. Né? Então, veja, isso durante vidas e vidas, chega uma hora que está aqui nesse momento, acontece esses transtornos mesmo. Então, desencadeia uma série de coisas, que é isso que a gente precisa de observar e trabalhar. Então, como que a gente se livra, né? Como é que a gente poderia, qualquer distúrbio que a gente possa ter, qualquer tipo de doença que a gente possa ter? Primeiro, essa coisa do conhecimento, né? A gente tem que conhecer tudo como funciona, principalmente as leis universais que regem a nossa vida sem que a gente saiba. Nós precisamos desse autoconhecimento, quem nós somos realmente. Quais são os sentimentos que eu tenho de verdade que não são bons, mas quais são os que eu sou boa? Né? Eu tenho virtudes, todos nós temos. Nós temos as inferioridades, mas nós temos as superioridades. Nós precisamos de olhar para as inferioridades, porque muitas vezes a gente quer ser o bonitinho, né? Ai, não, eu sou perfeita, eu sou isso. Somos nada. Então a gente tem que olhar para essa parte que não é legal e falar, eu não quero mais ser isso, eu quero mudar. Então isso é uma coisa. A segunda coisa importantíssima que eu já falei aqui, hoje, que é fé. Eu tenho que confiar na minha intuição, eu tenho que confiar que quando eu rezo, eu sei que o que está acontecendo com a minha vida, na minha vida, é porque é necessário, né? Então, assim, porque fui eu que atraí. Então, como é que eu posso sair disso? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso fazer a minha vida melhor? Então, são alguns aspectos importantes. E terceiro, assim, que é a reforma interior, né, gente? Se a gente não vier aqui para se reformar, então, eu costumo fazer uma coisa muito interessante. Às vezes eu fico vendo os noticiários só para sentir a minha reação diante do que está acontecendo. Então, às vezes, você sente uma raiva, né, que vem até mesmo da própria notícia. A notícia ela é pesada, né? Ela vem com uma carga energética pesada. Tem pessoas que falam que você sente uma energia pesada. Eu não quero isso para mim. Então, eu me afasto daquilo. Mas eu tenho que perceber se eu ainda tenho alguma coisa daquilo que vibra dentro de mim. Então, eu preciso melhorar isso. Então, o mundo é um gatilho, a nossa vida é um gatilho. Qualquer coisa que você faça no trânsito, você quer saber como é que você está, principalmente aqui em São Paulo, aqui não, nós não estamos na cidade de São Paulo, mas na cidade de São Paulo, você pegar teu carro e dirigir, você vai ver se você tem, quais são os sentimentos que você veio mudar nessa encarnação. Porque você é fechado o tempo todo, no trânsito anda, você tem medo de arrastão, você tem medo da enchente, é uma coisa tão forte que acontece no trânsito em São Paulo, que desencadeia uma série de coisas. Então, a gente precisa de estar atento para esses gatilhos, para descobrir quem nós somos. E a gente já tem isso dentro de casa, né? O que as pessoas provocam em nós? Então, descobrir o que nós íamos mudar para que a gente possa ter essas virtudes, para que a gente possa realmente realizar algo bom para o mundo e deixar algo bom para aqui. Eu acho que é isso que a gente precisa de saber, porque senão a gente fica repetindo mais do mesmo e aí chega uma hora que isso vira um transtorno, né? Porque começa a afetar as emoções, os pensamentos, a pessoa já não sabe o que pensa, já começa, né? E assim, o que a gente percebe dos transtornos hoje, voltando para o tema, né? Porque a gente dá umas viajadas, mas viajada não, porque faz parte de tudo que a gente está falando, dos transtornos, é exatamente isso, são vidas e vidas vindo, fazendo as mesmas coisas, quando chega aqui, aquilo já está parecendo aqueles fio, tudo, sabe, desencapado, tudo enrolado, e aí você precisa de começar a tirar tudo isso para que a pessoa comece a voltar a ter clareza no que ela pensa, no que ela sente, no que ela fala, né? Fala, Mar, quase caiu o negócio aqui. Acho que é isso, né? Essa é uma questão bastante interessante da gente observar, né? Essa questão das doenças, que realmente quando o meio, né, que você participa, você citou em São Paulo, as condições da cidade, o meio, né, o Lúcio observou muito bem, isso também tem influência, né, em situações que infelizmente pode acontecer, como aconteceu aí no caso em Varginha, né? Mas eu acho que isso é bastante importante. E o Aécio agradecendo você pela resposta, viu?
Bom, gente, então hoje nós vamos encerrar nosso programa agora, às 18 horas, agradecendo a participação de todos. Obrigada, Aécio, aí pelas perguntas, pela participação. Obrigada, Lúcio, obrigado, Marcelo. E a gente vai encerrar. Bom final de semana para todo mundo. E até a semana que vem com mais programa Crianças. Fala, Mar, pode falar. Eu já encerrei minha parte aqui. Não, é só lembrando, pessoal, o seguinte, que essa live vai ficar gravada no YouTube, então você pode ir lá assistir, deixar a sua curtida também, que é importante, tornar o vídeo relevante, pode compartilhar com amigos, conhecidos, pessoas que você sabe que esse tema pode ajudar, sempre é bom, né? Ainda mais nos dias de hoje, né? Tema bem atual, bem importante, essa visão espiritual, né, dos transtornos mentais. E deixa esse abraço pro pessoal aí, um bom final de semana, um abraço pro Lúcio, que está sempre nos auxiliando de longe aí, mas firme e forte, né, Lúcio? Isso é muito bom. Então, um abração para todos aí. Fala, Lúcio. Agradecer a todos que estão com a gente. Gostaria de deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. É uma passagem que eu vi do Sadhguru, né? Que as pessoas interpretam muitas vezes errado o caminho do meio. Elas entendem que o caminho do meio muitas vezes é o caminho do conforto, o caminho da pessoa estar muitas vezes sem uma atitude que ela precisava tomar. Então, às vezes, a vida pode proporcionar isso para a pessoa, esse certo caminho do meio, onde ela vai ficar numa zona de conforto, na verdade. E às vezes a gente precisa olhar um pouco para as laterais, para as outras portas da vida, como a Carmen falou, para aprender a observar um pouco mais as nossas dificuldades e muitas vezes os caminhos que são propostos para a gente. E canalizar isso com amor, com carinho, com fé, que eu acho que é uma coisa importante, e procurar sempre se espiritualizar e dedicar o nosso amor também à caridade, que é importante, e crescer com isso. Muito bom. Então, gratidão, Lúcio, gratidão, Marcelo, gratidão a Aécio, todas as pessoas que participaram e que nos ouviram. E até a semana que vem com mais um programa Crianças do Século XXI. Até mais. Tchau. Tchau. Termina agora o programa Crianças do Século XXI. Voltaremos na próxima sexta-feira.